Ó, na aula de hoje nós vamos tratar sobre o propósito da dor. Qual o propósito do nosso passado? Deus erra, Wesley? Não. Então tudo que aconteceu com a gente foi permissão divina, sim ou não? Sim. Então tem propósito. Por mais que tenha sido difícil, por mais que tenha sido doloroso, tem propósito. Quais são as 5 funções do seu passado? Número 1, anote aí. O teu passado te dá autoridade para ensinar. O que me dá autoridade para estar falando aqui? O passado que eu atravessei e venci, presta atenção. Não é porque você passou por um passado difícil que você tem autoridade. É porque você passou e venceu. Já perdoou? Já aprendeu com o passado? Já reeditou? Aquilo que eu te ensinei ontem, na aula de ontem, sobre ressignificação. Ou seja, você precisa passar por isso, você precisa vencer para poder ter essa autoridade. A autoridade não vem com a idade, vem com o número de batalhas vencidas na vida. Quanto mais batalhas você venceu, mais autoridade você tem. Porque as pessoas se conectam não com as tuas vitórias, mas com as tuas superações, com aquilo que você venceu na vida. Vou repetir, as pessoas não se conectam com a sua vitória, elas se conectam com a tua superação. Isso é muito importante. Então, o passado te dá autoridade para ensinar. O passado que já foi ressignificado, o passado que virou experiência, te dá autoridade para ensinar. Segunda função do passado, ele vira uma fonte de referências. Ele vira uma fonte de referências, porque agora você tem graus comparativos. Você sabe o seguinte, olha, no passado eu fiz isso e deu errado, agora eu vou fazer diferente. Você tem uma referência. No passado eu fiz assim e me prejudiquei, agora eu vou agir assado. No passado, esse tipo de conversa me levou para o abismo, esse tipo de atitude me levou para o buraco, esse tipo de manipulação ou de situação me afundou, então eu vou fazer diferente. O passado vira uma fonte de referências. Você começa a consultar, isso aqui vai dar errado. Por quê? Porque eu já passei por isso e deu errado. Ou isso aqui vai dar certo. Porque o passado não é só coisa ruim. Você também teve experiências boas no passado. Então você consegue usar o passado como uma fonte, uma consulta de referências. Então a primeira função é te dar autoridade para ensinar. A segunda função do passado é ser uma fonte de referências. A terceira função do seu passado é gerar gratidão. Por que gerar gratidão? Porque você passou por tudo isso e ainda está de pé. Você não é grato? Você não é grata? Porque você venceu tudo isso e ainda está de pé. Você não vai ser grato por isso? Então a terceira função do passado é gerar gratidão. A quarta função do passado é servir de alerta para erros. Servir de alerta para erros. Você começa a entrar num erro, o teu corpo te avisa, você já passou por isso, vai dar errado, hein? É o número 2, consultar as referências. Só que o passado ele funciona como um alarme dentro de você. Vou repetir porque é muito forte isso. O passado funciona como um alarme dentro de você, falando, isso aqui você já fez, vai dar errado. Esse caminho não é bom para você. Então Deus usa as experiências do passado para a gente poder criar uma nova e melhor estrutura no futuro. Deus usa as experiências do passado para a gente criar uma melhor e nova estrutura no futuro. Quinta função do seu passado. Ele revela o teu propósito de vida no presente. O teu passado revela o teu propósito de vida no presente. Foi porque eu passei por tudo que eu passei que eu sei que hoje meu propósito de vida é ser um treinador de pessoas. Eu vivo para treinar pessoas, eu vivo para melhorar a vida das pessoas, eu vivo para escrever livros, para dar treinamentos, para falar aqui no Café com Destino todo dia de manhã. Eu vivo para isso. Por quê? Porque o meu passado me preparou para o meu propósito. O meu passado me treinou para o que eu estou fazendo hoje. O meu chamado dependeu de tudo que aconteceu lá atrás. Se hoje eu entendo da misericórdia de Deus, é porque eu fui muito perdoado lá atrás. Se hoje eu entendo da graça divina, é porque eu não merecia, mas Deus me escolheu. Se hoje eu entendo de sabedoria, é porque por causa da ignorância do passado eu tomei decisões erradas e entendi o valor de ter sabedoria. Se hoje eu entendo de inteligência emocional, é porque eu já perdi a paciência antes, já fiz coisas que eu me arrependo antes, e se eu tivesse autocontrole
o domínio próprio não teria acontecido. Se hoje eu entendo de gestão financeira, educação financeira, é porque antes eu quebrei, passei vergonha, humilhação e nunca mais quero passar por isso. Ou seja, o teu passado revelou o teu propósito. O teu passado, mais do que revelar, ele te projetou, ele te preparou para o teu propósito. Jeremias 29:11, um dos versículos que eu mais gosto na Bíblia, diz assim: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês. Deus tem planos para nós. São planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano. Planos de dar a vocês esperança e um futuro. E quais são os planos de Deus? Fazer-nos prosperar e não nos causar danos, para que a gente possa ter um futuro de esperança. Então nós precisamos entender que por mais que o nosso passado tenha nos ferido, nos machucado, o futuro é de esperança, porque Deus tem um plano pra gente, e esse plano é de esperança, é de paz e não de guerra, é de bem e não de mal. Então nós precisamos entender a função divina entre o nosso passado e o nosso futuro. A função divina entre o nosso passado e o nosso futuro é nos orientar no presente, nos guiar no presente, nos iluminar no presente, para que a gente jogue as sementes corretas para colhermos lá na frente. É por isso que você não pode, como meu aluno, minha aluna, viver uma vida sem pedir orientação divina. O nome disso é oração. Porque através da orientação divina você sabe exatamente o que fazer, o que não fazer, o que plantar e o que não plantar. A viver uma vida em paz, a viver uma vida de prosperidade, a viver uma vida de conquista. Tiago, vai ser sempre assim? Não, porque no mundo teremos aflições, vai ter perseguição, vai ter dificuldade. Quanto mais você for justo, quanto mais você praticar a palavra, menos pessoas vão gostar de você de verdade. Não é fácil, mas é possível, porque na Bíblia de Gênesis e Apocalipse nós vemos vitoriosos e vitoriosas através dessa guia, desses aconselhamentos, dessa iluminação divina. Você não vê perdedores na Bíblia, perdedoras. Você vê pessoas que cumpriram o seu propósito. Por mais que nem todo mundo foi rico, porque nem todo mundo tem esse chamado. A Bíblia diz que alguns têm o dom de adquirir riqueza. Nem todo mundo foi famoso. Ou seja, a vida não se mede por riqueza e fama, mas por cumprimento de propósito. O teu passado não necessariamente te preparou para a fama, mas te preparou para o teu propósito. É por isso que nós temos que ser gratos, independentemente de qualquer situação. A Bíblia diz: em tudo dai graças. Porque independentemente do que estamos passando ou passamos, o futuro vai ser melhor. Eu quero profetizar. Se você recebe essa palavra, você vai digitar o seu amém nos comentários. Eu quero declarar que o teu futuro vai ser melhor do que o teu passado, que o teu fim será melhor do que o teu começo. Como diz Eclesiastes, o fim será melhor do que o começo. Se você recebe essa palavra, mas vai com muita fé agora pro chat online aí, pros comentários, bota amém. Eu recebo essa palavra. Amém. Eu recebo essa palavra. Porque eu tenho certeza que vai te fazer bem.